Bom, olá pessoal, então vamos aí para a segunda prática de MEI 08, Laboratório de Fernando Transporte. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou o professor Rogério, tá? Então a gente vai tentar aí explicar da melhor maneira possível, né? Como executar essa prática, né? Ela tem um procedimento inicial para poder retirar, né, o pouco de água que tem dentro do sistema, a gente vai mostrar. Esse equipamento ele executa, né, vários tipos de exercícios também, assim como o equipamento da primeira prática, né? E então a gente faz um procedimento que eu mostro isso em vídeo, né, não por escrito, como deixar no meu sistema apenas o fluido ar, que é o fluido do nosso trabalho. Na primeira prática o fluido foi a água e a segunda prática o nosso fluido é o ar. Mas como esse equipamento ele executa outros exercícios, esse equipamento que a gente utiliza na segunda prática, então a gente faz um procedimento para retirar, né, por resíduos de água dentro do nosso sistema. Nós vamos trabalhar, a gente vai mostrar isso no vídeo, né, no sistema fechado dessa vez. E vamos fazer a compressão do nosso fluido, que é o ar. Então, o objetivo é provar, né, lendo aqui, provar a lei de Boyle, né, que a pressão absoluta, né, então, na equação de estado para gás perfeito, né, a pressão, como vocês já conhecem, já viram aí em outras disciplinas, né, a pressão vezes o volume igual a massa vezes a constante particular do gás vezes a temperatura, né. Pressão e temperatura são valores absolutos, tá? Então, vamos provar que a lei de Boyle, tá, que a pressão absoluta e o volume são inversamente proporcionais à temperatura para um processo isotérmico. Então, a gente vai considerar, né, que nessa compressão não tem variação da temperatura. Então, é um processo que a gente vai realizar num sistema fechado, um processo que ocorre a temperatura constante. Então, é um processo isotérmico. No primeiro ensaio, nós tínhamos um processo isobárico, a pressão constante. A equação de estado, né, é apresentada para a fase vapor de uma substância simples compressível, né, ou seja, quando a massa específica ρ pode variar no tempo. Tá? Para valores baixos de ρ, o comportamento da pressão, volume e temperatura é obtido com bastante precisão. Então, por essas fórmulas que estão aqui. Tá? Então, existem diversas formas de apresentar a equação de estado para gás perfeito. Então, dentro de uma faixa, né, eu posso considerar para valores baixos da massa específica do fluido na fase vapor, né, eu posso considerar ele como gás perfeito ou gás ideal. Eu posso utilizar essas equações de estado. Fora dessa faixa, né, vocês vão ver que as pressões são moderadas e as temperaturas podem ser baixas ou elevadas, desde que eu tenha aqui no final a massa específica baixa, né? Eu não posso utilizar mais a equação de gás perfeito. Eu teria que utilizar outras formulações, como o Van der Waals, tá, para poder calcular as minhas grandezas de pressão, volume e temperatura. Então, caso eu utilize a equação de estado para gás perfeito, né, eu vou obter desvios em relação aos dados reais ou os dados experimentais. Então, a gente pode encontrar a equação da gás perfeito, né, dessa forma, onde eu tenho aqui que o V traçado em cima é o volume específico molar. Tá? Eu tenho aqui também, né, que o volume específico vezes o peso molecular é igual ao volume pela massa, tá? Vezes meu peso molecular. O Vzinho aqui é o meu volume específico em metro cúbico por quilo. M, como eu falei, é o peso molecular. M é a massa em quilos. Eu escrevi aqui que é o volume. P é sempre a pressão absoluta. Também a temperatura é sempre a temperatura absoluta em Kelvin, tá? O R chapéu, o tracinho tracejado aqui, né, é a constante universal, e o seu valor, né, nessa unidade é sempre 8.314,84. E R, somente o R, é a constante particular para um dado gás. Então esse R ele vai variar de acordo com o gás ou fluido que a gente estiver trabalhando. Tá? E o R é a constante universal pelo peso molecular. Tá? Então só para relembrar aí, né, a denominação dessas grandezas que estão dispostas, né, descritas nas equações de estado. Né? Nós podemos trabalhar também
na equação de estado com volume específico, né? Então eu tenho pressão vezes o volume específico igual R, o constante particular do gás vezes a temperatura. Podemos trabalhar também nessa forma clássica, né? Por que a gente trabalha, a gente pode trabalhar numa ou outra. Por exemplo, quando eu não conheço, né, a minha massa do meu sistema, né? Então eu vou trabalhar com volume específico, né? Então das tabelas eu posso retirar esses dados termodinâmicos, né? Ou calcular fazendo as devidas leituras, né, pelos barômetros, etc., né? Tá? Lembrando também que a massa, o volume específico é igual ao inverso da massa específica ρ. Tá? Então eu posso trabalhar com a minha equação de estado para um gás perfeito ou ideal, né, dessa forma: pressão é igual a massa específica vezes a constante particular do gás vezes a temperatura absoluta. Tá? Também podemos trabalhar dessa forma aqui, né, onde eu tenho Qn é o número de moléculas, quilomol, né, esse número de moléculas é igual a massa dividido pelo peso molecular, tá? E o R novamente aqui é a constante universal, que é 8.314 nessa unidade aqui, tá? Bom, o que é calor específico, né? A gente está falando, mostrando aqui nessa tabela lá direito vários fluidos, né? Vários gases, né? Tá? Esses podem se comportar como gás ideal, né? Nós vamos nesse experimento trabalhar com ar, né? E a gente tem aqui uma característica que o CP, né? Vocês podem observar que o calor específico a pressão constante é maior que o calor específico a volume constante. Então, dependendo da mudança, né, de estado, né, dependendo do meu processo, né, se for feita a pressão constante ou a volume constante, eu vou precisar de mais ou menos calor. Mas e o calor específico, né? O calor específico, né, ele é dado, né, por essa expressão que vem lá da fórmula, né, de calor sensível, né, que a gente já viu lá em física, né? Então, o calor sensível é o calor específico vezes a massa vezes a variação de temperatura, né? Quando eu não tenho mudança de fase, né? E o que é calor específico, né? Aqui eu tirei dessa fonte, né? É a quantidade de energia por massa, né, necessária para variar a temperatura de um corpo em 1 Celsius ou em 1 Kelvin. Então, significa que um fluido com alto valor do CP, do calor específico, faz com que um corpo receba muito mais, que o corpo receba muito calor para mudar a sua temperatura, né? Então, por exemplo, aqui tem uma relação de vários fluidos, né? Água, álcool, ferro, gelo e prata, né? Então a água ela necessita de receber mais calor para mudar a sua temperatura, né? E a prata menos, tá bom? Tá? Só para a gente relembrar aí, né, o que é CP e CV. Aqui está uma vista frontal do nosso equipamento, né? A gente vai mostrar aqui em vídeo, né? Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. A gente vai mostrar em vídeo o funcionamento, né, a teoria. Vou botar aqui nesse vídeo, né, que eu vou passar esse link para vocês, tá? Então a gente vai mostrar aqui o que é mais ou menos em vídeo, né? O que é cada componente desse aparato experimental da Armfield, né? Tá? Então aqui eu vou passar esse link, né? Tem uma fala minha. Então, bom dia ou boa tarde. Ok? Então esse aparato ele possibilita, né, a gente medir a pressão, né, que está contida aqui do fluido nesse recipiente. Então esse recipiente pequeno aqui que eu estou passando o mouse é o nosso sistema fechado. Ele vai ser o nosso sistema fechado para esse exercício. Então eu posso, ele tem algumas conexões, né, tanto na parte de trás para a saída do ar, que ele vai ser mantido fechado, na parte de trás dessa caixinha. Ele tem aqui um sensor de pressão, que é conectado ao console simples, né? Ele tem uma válvula também que eu posso deixar passar o ar. Então, do nosso experimento, né, esse equipamento ele faz alguns outros exercícios, né? Então aqui é colocado água, tá? Então a gente precisa, ao iniciar o exercício, fazer um procedimento para que a gente não deixe nenhum resíduo de água no nosso sistema fechado, né, que é o nosso sistema termodinâmico ao qual iremos estudar, tá? Então, eu mostro no vídeo, né, como que a gente vai fazer esse procedimento. Esse procedimento para poder retirar, se
ocorrerem gotículas de água dentro do nosso sistema fechado, porque esse aparato, como eu falei, ele faz diversos exercícios que usa inclusive a água e o pistão, né? Aqui eu tenho um pistão que pode fazer uma passagem do meu fluido através dessa válvula amortecedora, né? Nesse exercício a gente vai trabalhar com essa válvula fechada e com a válvula lá atrás também, que possibilita a retirada de ar ou água, né? Fechada também. Aqui a gente tem um manômetro de Bourdon, que a gente pode fazer a leitura nele diretamente na unidade que ele for fornecer, por exemplo, em kPa. E a gente pode também medir a nossa pressão mudando esse seletor no console elétrico, né? Então ele tem uma posição que dá a pressão direta em kPa e tem o seu seletor, eu posso também medir a pressão em unidade de voltagem, que a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar apenas o seletor colocado em pressão, porque no caso ele vai fornecer apenas a pressão em kPa diretamente, né? Então a gente pode usar o manômetro de Bourdon, né? Aqui vai existir, tem que tomar cuidado com durante a leitura, né? Com a interpolação visual, né, com os erros de leitura, ou a gente pode ler diretamente nele. Outra possibilidade, assim como em todos os equipamentos Armyfield, eu posso conectar através de uma interface via conexão USB, né, e fazer as medições via software Armyfield em PC. Tá? Então o que a gente vai fazer nesse experimento, né, a gente vai acoplar, né, nesse experimento, né, a gente vai fazer a gente vai acoplar uma seringa, tá, nesse experimento, conectada a uma mangueira, e essa mangueira vai estar conectada no meu sistema fechado. E nós vamos fazer a compressão do nosso gás, né, e vamos verificar o que acontece com os valores de volume e de pressão durante a compressão usando uma seringa. Tá? Aqui falando um pouquinho mais, né, desse equipamento, né, umas vistas, né, frontal e traseira, né, do mesmo. Então a gente tem o 5 aqui, como falei, é o nosso manômetro de Bourdon. O 30 aqui é para conectar a nossa seringa. Tá? Então essa conexão da seringa aqui, deixa eu voltar aqui na figura anterior, né, ela vai ser conectada exatamente aqui, tá, nesse ponto. Então ele tem como se fosse uma conexão que você pluga, né, e não existe a possibilidade de escapar o ar. Existe a possibilidade de escapar o ar através da seringa, da conexão da seringa. Caso ela já esteja mais desgastada, né, então pode ocorrer a vazão quando a gente for comprimir a seringa, né, uma seringa simples, tipo aquela que a gente toma injeção em farmácia, né, só que ela é maior, né, tem algumas que a gente utilizou de 60 ml, outras de 100 ml. Né, então pode ocorrer o vazamento de ar, né, tá, através da seringa, né. Com o tempo ela vai perdendo aquele isolamento perfeito ali durante a compressão. Então o 30 aqui a gente vai conectar a nossa mangueira, tem um conector próprio que a Armyfield fornece, né? A gente pluga aqui, a mangueira sai e é conectada aqui. A gente vai manusear a nossa seringa fazendo a compressão do ar, né? Então a gente coloca a seringa para vários volumes iniciais, né? Então, por exemplo, se a seringa tem 60 ml, né? É uma seringa maior, né? Tá? Ou se ela tem uma seringa, ou se a gente utilizar uma seringa maior ainda, por exemplo, de 100 ml, então a gente vai adotar vários volumes iniciais. Então, por exemplo, a gente coloca a seringa de 100 ml, de volume 100 ml, em 100 ml. Tá? Então esse vai ser o nosso volume inicial. A gente coloca ela e depois conecta ela aqui na posição 30 do nosso equipamento. E aí a gente começa a fazer as compressões. Então o nosso volume inicial vai ser 100 ml, a gente tem que passar o ml para metro cúbico para o sistema internacional, né? E a pressão que o nosso equipamento vai ler é a pressão efetiva, então ele não computa, né, ou não soma-se a sua pressão, a pressão atmosférica. Então, quando nós formos medir aqui, nós estaremos medindo a pressão efetiva. Né? A gente sabe que pressão absoluta é igual a pressão efetiva mais a pressão barométrica. Né? Então, na hora que a gente for calcular, jogar esses valores de pressão e volume, né? O volume a gente tem que passar de ml, tá, para metro cúbico. E a pressão que a gente vai ler em kPa, a gente tem que passar para pascal,
que é Newton por metro quadrado, e somar com a pressão atmosférica. Onde que eu vou ler a pressão atmosférica? No nosso laboratório nós temos um barômetro digital, né? E a gente vai ter esse valor da pressão do primeiro experimento, que a gente tirou lá. Lembram? Lembram? Então, a gente mediu a temperatura de ebulição no laboratório da Unifei de Itabira, na altitude de aproximadamente 750 metros, e com aquela pressão atmosférica tirada daquela tabela, se não me engano, da página 47 do manual do primeiro equipamento, a gente pode utilizar nesse segundo experimento e somar com a pressão lida aqui, no nosso console elétrico do segundo ensaio. Tá? Cuidado que as pressões sempre vão ser somadas em Pascal. Tá? Então aqui a gente vai ler em kPascal, passa para Pascal e passa o volume da seringa de ml, né, para metro cúbico. Muitos podem perguntar, e o volume contido aqui dentro? Não vai ser considerado nesse volume que tem dentro do ar, dentro da seringa? Então, observe que a gente tem um certo volume de ar aqui dentro, nós temos também um certo volume de ar dentro da mangueira, até ao qual está conectado na seringa, e temos também o próprio volume de ar que está na seringa, que está graduado, né? Lá a gente pode verificar isso, né? Então eu posso trabalhar com uma seringa de 60, de 100. Então nós vamos comprimir, utilizar vários volumes iniciais da seringa, que a gente vai mostrar mais para frente. Então aqui, como falei, vamos descendo aqui, a gente tem o 2 aqui, o nosso tanque de escova, tá? Tá ok? Não, desculpe, o 2 é o bloco de coletor, é o nosso sistema fechado, tá ok? Isso aqui é o nosso sistema termodinâmico, no qual a nossa atenção estará voltada, né? Então onde o ar vai estar confinado. Então a gente vai trabalhar nesse ensaio com o sistema fechado, como eu falei, tá? Então 2 é o bloco de coletor, é o nosso sistema termodinâmico. O 4 sim é o tanque de escova, que é utilizado em outros exercícios que a gente não vai utilizar. A gente vai colocar a água no tanque de escova para depois fazer um procedimento, né? Vai entrar água no nosso sistema e depois a gente vai fazer um procedimento de escovar, né? Ou retirar esses resíduos de água dentro do nosso sistema termodinâmico, que é o nosso sistema fechado. Aqui o 12 são pesos que também são utilizados para poder fazer com que retire algumas gotas, algumas partes de ar que esteja nesse caminho, né? Então a gente tem que garantir que primeiro não tenha ar aqui, a gente vai ter a água nesse percurso que eu estou passando o mouse, né? E depois a gente tem que fazer algumas compressões com esse peso para tentar eliminar essas partes de ar, né, que tem nesse percurso aqui. Porque o que acontece? A gente vai tentar empurrar essa água que está aqui para dentro do nosso sistema e depois a gente vai fazer o máximo possível de retirar a água desse sistema e deixá-la apenas com o ar. Tá? Aqui 10 é o nosso pistão, o 11 é o cilindro, tá? O 14 aqui é um visor para ajuste da bancada, tá? O 31 aqui são pés ajustáveis, tá? A gente pode ajustar, deixar ele na horizontal, paralelo à bancada, né? O 8 aqui é uma válvula que a gente vai trabalhar apenas no início, né? Ela vai ser no início, a gente vai tentar fazer com que essa água entre no sistema e a gente tem que deixar a válvula amortecedora aberta. Quando a gente for fazer o nosso ensaio propriamente dito, essa válvula amortecedora ela fica fechada. 32 aqui é a válvula de liberação rápida na parte superior do bloco do coletor. Então é uma válvula que a gente pode abrir para poder deixar passar ou não esse fluido que está nesse caminho que eu estou passando o mouse. Tá? Isso vai ser mostrado com mais detalhe nos vídeos, tá? Mostrando o equipamento e sim em vídeo. Bom, definições de pressão, né? O que é pressão? A gente viu, né? A pressão é a força exercida por um fluido sobre alguma coisa, né? É a força exercida em todas as direções. E como é que a gente faz essa medição? Né? A leitura dos valores de pressão a partir de comparação das pressões entre o instrumento de medição e o meio, né? Então, no nosso experimento, como eu falei, a gente vai medir a pressão efetiva. Pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera terrestre, né, dada pelos barômetros, né? Então a gente vai anotar essa pressão atmosférica do primeiro ensaio. Pressão absoluta é a pressão relativa ou efetiva medida somada à pressão atmosférica em
em relação à total ausência de pressão, tomada em referência ao vácuo. Então, a pressão absoluta, né, é aquela que a gente vai utilizar para fazer os cálculos, né, para fazer o nosso gráfico e verificar a influência da pressão em função do volume, onde a temperatura vai ser considerada constante. A pressão relativa é a pressão medida, né, em relação à pressão atmosférica, tá? Pressão relativa ou pressão efetiva. Então, a pressão relativa é aquela descontada da pressão atmosférica, né? Então, a maioria dos equipamentos, né, eles não fornecem uma pressão diferencial. Eles não fornecem a pressão relativa e não a pressão absoluta, tá? Aqui, né, mostrando, fazendo, né, uma revisão aí dos conceitos de pressão, né? Então, por exemplo, se eu inverter aqui, né, o meu gráfico, né, inverter o y, né? Então, colocar nesse sentido aqui, então, para a gente explicar aqui. Então, eu tenho, por exemplo, um valor da minha pressão barométrica, tá? E se eu for fazer uma medição da minha pressão, né, se eu tiver uma pressão maior que a minha pressão barométrica, eu tenho uma pressão absoluta, né, P1 aqui calculada, tá? Mas eu posso ter uma pressão abaixo da atmosférica, né? Por exemplo, eu tenho aqui o valor da minha pressão barométrica, por exemplo, eu estou ao nível do mar, né? E se eu tiver, por exemplo, uma bomba trabalhando no circuito, né, ou um sistema de turbina a vapor, por exemplo, né, o que acontece? No lado de sucção eu vou ter uma pressão abaixo da pressão atmosférica, e que eu chamo de pressão de vácuo, né? Então o valor dela tem que ser considerado negativo. Então, se eu somar a minha pressão barométrica, que é, por exemplo, 100 kPa, eu vou ter uma pressão de sucção ou uma pressão de vácuo abaixo desse valor aqui, que vai ser negativo. Então, a minha pressão absoluta, né, antes, né, de um fluido entrar numa bomba, que vai bombear um certo fluido, por exemplo, a água, a minha pressão absoluta é menor que a minha pressão barométrica. Tá? Então, eu tenho duas pressões absolutas aqui. Uma, como a minha pressão efetiva é maior que a pressão barométrica, que eu chamei aqui de P1, que eu estou passando o mouse, e tenho a pressão, né, de sucção, né, que eu chamei aqui de P2, que é a pressão absoluta P2. E aqui é uma pressão de referência, né? Se eu inverter esse gráfico, eu tenho a mesma forma, né? Só que agora eu vou ter as pressões atuando em Y, né? Tá? Então, a pressão barométrica normalmente é medida em bar, né? Isso depende muito do equipamento, né? A pressão em milímetros de mercúrio, né? Eu posso ter pressões de alturas de cota, né, em termos de altura de uma coluna de mercúrio, por exemplo, né? Se for água, seria altura, metro de coluna d'água. Isso por quê? Porque o meu fluido manométrico, no caso aqui, é mercúrio, né? Se eu tiver, por exemplo, uma tomada piezométrica colocada numa tubulação, o meu próprio fluido manométrico vai ser a própria água que está circulando na minha tubulação. Então, eu tenho uma pressão de altura de cota de coluna em metros de coluna d'água, MCA. Então, se eu quiser passar tanto minha pressão em altura de mercúrio, né, milímetros de Hg ou metros de coluna d'água, né, eu tenho que multiplicar pelo G, que é a aceleração da gravidade, vezes a massa específica do meu fluido manométrico, né? Então, no caso, se eu tiver aqui uma pressão em milímetros de Hg, eu tenho que passar essa altura de cota para metros de Hg, né, multiplicar pela massa específica do mercúrio, né, vezes a aceleração da gravidade, o G da gravidade. Tá? Eu posso ter também a pressão em ATM, né? Uma atmosfera padrão foi originalmente definida como sendo igual à pressão ao nível do mar, na temperatura de 15 graus Celsius. Então, eu posso ter várias unidades, evidentemente, para pressão. Bar, né, altura de uma coluna de mercúrio, ou MCA, metros de coluna d'água, ou também atmosfera. Tá? Aqui algumas conversões de unidades, tá? Então, eu coloquei aqui algumas referências para vocês, tá bom? Então, não esquecer que a gente sempre vai trabalhar em Pascal, tá? Newton por metro quadrado. Os manômetros tipo U, né? Então, como que eu calculo a pressão, por exemplo, em A? Né? A pressão em A, né, absoluta, né, é a pressão barométrica mais essa altura de coluna aqui, né? Então, à medida que a pressão atua, né, por exemplo, aqui eu posso ter o ar e aqui um fluido manométrico, por exemplo, o mercúrio,
né? À medida que essa pressão empurra esse fluido para cá, eu leio diretamente a minha pressão nessa régua graduada aqui, por exemplo, em milímetros ou em metros, né? Aí eu faço a conversão de milímetros para metro, multiplico pelo G, multiplico pela massa específica desse fluido aqui, não do ar, tá? Vamos supor que aqui eu tenho o ar e aqui eu tenho o mercúrio como fluido manométrico. Então, no caso, eu vou multiplicar aqui pela massa específica do mercúrio. Aqui eu tenho uma situação que eu tenho a pressão em A e uma pressão em B aqui, né? Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a diferencial de pressão, PA menos PB, né? Eu tenho que considerar essa altura de fluido manométrico aqui sempre na direção vertical. Então, eu tenho que fazer o seno θ aqui, né? Tá ok? Então, se a coluna de menor área é posicionada em um ângulo θ, né, com um plano horizontal, o comprimento preenchido pelo líquido será maior, para uma mesma diferença de pressão, melhorando a acessibilidade de medição. Tá? Então eu sempre considero, né, minha altura na vertical. Então eu tenho que trabalhar aí com as relações trigonométricas, né? Manômetro de Bourdon, né? A gente mostrou mais ou menos, né, por cima, né, o que é o manômetro. Então, o manômetro de Bourdon, né, ele é utilizado nesse experimento, mas a gente pode, como eu falei, ler as pressões diretamente no console elétrico lá dado em kPa. Então ele é fornecido, é um instrumento industrial tradicional com uma escala rotativa e um indicador mecânico, tá? O medidor incorpora uma escala arbitrária calibrada em graus de rotação independente da unidade de pressão, né? Além da escala normal calibrada em unidades de kPa, tá? Aqui eu tenho uma construção do manômetro tipo C, né? Eu tenho o mostrador, uma agulha, né? Tenho aqui um pinhão, o tubo de Bourdon que ele vai alterar, né, a sua forma quando eu tenho entrada de pressão. Opa, o seu suporte, né? Eu tenho uma mola, uma seção de engrenagem e uma ligação ajustável, né? Então, à medida que a pressão entra aqui, né, por baixo, né, ele vai atuar, né, nesse tubo de Bourdon, fazendo que ele mude o seu formato, né, do formato elíptico para o formato circular. Tá? Aqui uma vista, um desenho dele. Tá? Nesse caso aqui ele pode ter duas faixas de operação, ele pode trabalhar tanto em psi ou em quilos por centímetro ao quadrado. Tá? Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês do funcionamento do mesmo, tá bom? A minha voz já está gravada, então eu vou dar um play aqui no vídeo. Com a entrada da pressão aqui embaixo, né, o tubo de Bourdon ele passa de uma seção elíptica para uma seção circular, movimentando aqui essa barra ajustável, né, tocando essa engrenagem e por si tocando o pinhão que vai fazer andar o ponteiro e mostrar um certo valor de pressão. Assim seria o funcionamento dele, né? Ok? Manômetro de Bourdon. Então, o seu funcionamento é baseado na alteração da curvatura originada, né, no tubo de seção elíptica pela pressão exercida que entra por baixo, né? Então, essa seção elíptica tende para uma seção circular com aumento da pressão no interior do seu tubo, né? Esse tubo tem uma das extremidades fechadas e ligado ao mecanismo, né? Tá, ok? Como eu mostrei ele para vocês, tá? Articulação e a engrenagem em setor transmite a deformação do tubo de Bourdon à engrenagem central através de um movimento giratório de pequena dimensão. A engrenagem central amplifica o movimento giratório movimentando o ponteiro e a escala relacionada à posição do ponteiro com pressão manométrica. Tá? Os tubos de manômetro podem ter três formas distintas, sendo que o tubo em espiral é usado para baixa pressão e o de hélice é usado para altas pressões. Então, de acordo com a necessidade, não só, né, do tipo de fluido que é utilizado, em quais condições são utilizados, né, então eu vou ter que escolher qual aquele que se adapta melhor, né, ao meu equipamento. Né? Se eu for trabalhar a baixas pressões ou a altas pressões. Deixa eu só ver se está gravando, pessoal. Então, o medidor de tubo de Bourdon é universalmente utilizado, né? A faixa dele, né, de 0 a 1 atm, né, de 0 a 1 atm, né, até 3.000 atm, tá? Então ficou aqui
Então, na verdade ficou um pouco esquisito aqui. Então aqui tem de 1 atm, né? Ele pode começar em 0, né? Seria, eu só teria atuando a minha pressão atmosférica, né? Mas assim, poderia colocar de... É porque eu coloquei a definição aqui de 1 atm esse valor aqui, né? Então, na verdade, é de 0 até 3.000 atms, tá? Eu tenho 3 tipos, posso encontrar 3 tipos, né, que eu coloquei aqui. O tubo em C, que a gente tem mostrado aí, mostrou nos slides anteriores. A gente tem o espiral, o tubo em espiral, dado aqui pela letra B, e o tubo em L. São formatos, construções diferentes para esses manômetros, né? Aqui eu tenho, né, o tubo em C, novamente, estou apresentando uma figura dele aqui. O espiral, tá? E o helicoidal. O helicoidal, o medidor de tubo helicoidal pode indicar uma maior deformação sem o uso de engrenagens, né? Possuindo essa vantagem sobre as configurações em C, tá? Então são construções, tipos, né, de construções diferentes desses manômetros. Nós temos também os manômetros transdutores de pressão, que convertem as medidas de pressão em grandezas elétricas que são usadas local ou remotamente para monitoramento de medições ou controle de processos, tá? Então, nós temos lá um transdutor de pressão que é acoplado, né, lá no console elétrico, né, que ele vai medir para a gente, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, ele está aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui. Tá? É o nosso transdutor elétrico. Transdutor de pressão, tá? Aqui eu proponho para vocês um trabalhinho, tá valendo um ponto a mais na nota N1. Ele é um trabalho descrever pelo menos 5 medidores de pressão, seu funcionamento, custo, fotos, locais utilizados, fabricantes e as referências onde foram obtidas. Então isso é para mostrar que quais tipos de medidores eu posso utilizar em diferentes condições de trabalho. Então, por exemplo, se eu for medir a pressão, colocar um medidor de pressão em um campo, né, que vai estar submetido às intempéries, né, sol, chuva, ou em condições de maresia, quais tipos de medidores de pressão que eu posso utilizar? Enfim, por exemplo, alguns tipos de fluidos que vão estar sendo medidos, quais tipos que eu posso utilizar? E aqueles que trabalham com pressões baixas e pressões altas, considerando também principalmente o custo, né? Então eu não vou gastar, por exemplo, um medidor de pressão caríssimo para fazer medições a valores de pressões baixas, ou for medir a pressão, por exemplo, numa tubulação ou no sistema onde eu tenho compressor de ar, né? Então esse trabalho aqui ele não é obrigatório, tá? Eu peço para entregar na data da terceira prática, né, até ao meio-dia, tá? Vocês vão enviar nesse e-mail aqui de trabalho, tá? É o prof.email08@gmail.com. Não envie em outros e-mails, tá? Somente será considerado envio para esse e-mail aqui, tá? Podem fazer até 5 alunos, tá bom? Sempre alunos da mesma turma, tá? Não podem misturar um aluno de uma turma com outro aluno, tá, ok? Não é obrigatório. Erros que podem acontecer, né, nos equipamentos. Então, existem 3 tipos de erros, né? Os erros evitáveis, os erros aleatórios e os erros sistemáticos, tá? Os erros evitáveis são os mais comuns e eles podem ser eliminados, né? Por exemplo, o uso incorreto do equipamento. Então, por exemplo, se o equipamento ele tem uma faixa de operação, então eu vou utilizar ele, né, por exemplo, uma faixa maior, ou um pouco maior do que ele está projetado. Fazer o registro incorreto dos resultados. Então eu posso fazer leitura errada, né, no manômetro de Bourdon, né, eu tenho que tomar cuidado com a interpolação visual, né, verificar a menor escala, né, e erro em cálculos, né, eu posso fazer erros em cálculos. Então eu posso, por exemplo, isso é muito comum aqui, por exemplo, o pessoal lê lá numa tabela que o valor está em K Pascal ou em kJ por quilo, o pessoal esquece de tirar o K, colocar o 10 a terceira e por aí vai. Então esses erros podem ser evitados, tá? O uso incorreto do equipamento, né? Por exemplo, não saber fazer a medição, não esperar estabilizar, por exemplo, eu ligo o equipamento, ele começa a aquecer, então eu preciso esperar que ele entre em regime permanente, né? E faço a leitura sem esperar. Esse tipo de erro acontece bastante se a gente for fazer na 7ª prática, né? Então a gente vai medir a condutividade térmica
de 3 amostras metálicas, então eu preciso um tempo muito grande para poder estabilizar. Então, como a prática ela tem um tempo, ela demora um pouco, né? E o tempo é curto, né? Eu tenho 2 aulas para fazer essa prática, então isso pode levar a erros nos cálculos, por exemplo, da condutividade térmica. Então, eu não estou esperando estabilizar, né? Entrar em regime permanente para poder fazer a medida das temperaturas, por exemplo. Então, isso é uma coisa que acontece, né, em dado experimento. Os erros aleatórios, o que são esses erros aleatórios? Né? Eles podem ser eliminados, mas com certeza dá para minimizá-los. Então, a variação das condições experimentais, por exemplo, alterações da temperatura ambiente durante o ensaio. Então, essa questão da temperatura, né, a temperatura do ambiente, né, ela pode influenciar na temperatura né, do meu fluido. Né? Então, a gente sabe que várias grandezas, né, como calor específico, condutividade térmica, massa específica, né, e essas grandezas variam os seus valores com as variações da temperatura dos fluidos que estão sendo utilizados nos ensaios, seja ele o ar, seja ele a água ou qualquer outro fluido. Né? Então, as variações das condições ambientais, né, elas têm que ser consideradas nos cálculos. Então, eu posso ter resultados errados, por exemplo, no cálculo de uma potência em um certo equipamento, porque o cálculo dessa potência, por exemplo, ela está atrelado, por exemplo, à massa específica do fluido, que varia com a variação da temperatura do meu fluido. Então, se eu estiver trabalhando, né, numa região, né, onde a temperatura é baixa, isso tem que ser considerado nos experimentos, nos cálculos, né, do experimento em si. Então, cálculo da potência do equipamento, né, cálculo da vazão, cálculo da temperatura e por aí vai. Né. O ideal que fosse feito, né, os ensaios em laboratório com a temperatura controlada, né. Então, ambiente fechado, né, sem, por exemplo, resíduos, coisas que podem poluir o ensaio em si, né. Então, o ideal é fazer o ensaio no local com controle de temperatura, né. Fazer o controle de temperatura usando o ar condicionado, com isolamento para não evitar a entrada de sujeira, de resíduos, pó, etc. Né. A variação no desempenho da instrumentação. Então, incertezas de medições, flutuações da tensão. Então, o ideal também que se utilize, né, em lugares que você tem, por exemplo, flutuações da tensão. Isso pode provocar variações nas medidas coletadas nos equipamentos. Né? E o cálculo das incertezas de medições, que devem ser considerados também, que a gente não vai considerar o cálculo de incerteza no nosso experimento. Tá? Variação devido às propriedades dos materiais e o projeto ou aparato experimental, por exemplo, efeito de atrito. Né? Então, algumas coisas podem influenciar nos resultados, né? Como ela vai ser procedida, como o experimento vai ser executado, né? Isso pode influenciar. Então, por exemplo, o atrito, né, pode provocar, né, um resultado errado, né? Por exemplo, na hora que eu for fazer o meu procedimento, né, de uma forma ou de outra, isso pode provocar a variação, né, de uma determinada grandeza devido ao atrito. Continuando aqui, pessoal, dei uma parada para entender o telefone. Bom, erros sistemáticos, né? A gente tinha falado aí dos erros aleatórios, né, que eles podem ser eliminados, mas com certeza dá para minimizá-los, tá? Então, e os erros sistemáticos, né, por exemplo, o erro já está incorporado no equipamento, né? Por exemplo, um erro de zero, uma graduação incorreta que está disponibilizado no equipamento. Isso é muito comum em dispositivos que são baratos, né? Às vezes não foi calibrado de maneira correta a escala, né? Às vezes tem um erro, né, do ponto zero do equipamento. Erros experimentais, por exemplo, devido à insuficiência ou limitação do equipamento do experimento, né? Então, ele tem uma limitação, trabalha em certa faixa de operação de temperatura, por exemplo. Então, a gente pensa, não, vamos tentar fazer esse experimento até uma temperatura 110,
Ele trabalha até, por exemplo, na faixa de 100 graus Celsius. Então isso pode provocar esses erros, né, que são chamados erros experimentais. Erros humanos, por exemplo, a leitura a partir do lado errado de um menisco líquido, né? Erros, por exemplo, não tomar cuidado fazer interpolação visual na leitura de um determinado, por exemplo, equipamento tem uma escala analógica, né? Então isso pode provocar chamado erros humanos sistemáticos, tá? Falando do gás ideal, né, a gente, né, já foi visto isso, né, em outras disciplinas, mas o gás ideal é um modelo evidentemente idealizado, né, para um comportamento de um gás na fase gasosa, né. Então a gente pode utilizar, né, a equação de gás perfeito, PV igual a MRT, né, para obter resultados satisfatórios, né, das grandezas de pressão, volume e temperatura. Um gás teórico é composto de um conjunto de partículas, né, pontuais, movendo-se aleatoriamente e não interagindo, né? Então é uma idealização, né, de um fluido na fase gasosa, é o gás ideal. Aqui a gente tem várias, né, eu apresento várias condições em que o seu gás pode comportar, né? Então a gente vai fazer um experimento, né, usando a lei de Boyle-Moriarty, né, onde a temperatura permanece constante e eu tenho a variação da minha pressão e meu volume. Então eu coloquei uma animação aqui, né? Então eu tenho esse comportamento do volume em relação à pressão, como se comporta, né, quando eu saio de um estado e vou para outro estado, né, como se comporta o meu processo, né? Então, da equação matemática da lei de Boyle, né, eu tenho que a pressão vezes o volume é igual a uma constante. Essa constante, né, para um sistema fechado é a massa vezes a constante particular do gás vezes a temperatura, né? Entre dois estados, considerando estado 1 e estado 2, né, eu vou ter que a minha pressão para o estado inicial, né, igual a constante dividido pelo volume inicial, né? Então P representa a pressão absoluta, tá? V é o volume e o CTE é a constante, que é igual a MRT, né? Então a lei de Boyle é a lei que a gente vai utilizar, né? Mas existem outras condições também que podemos encontrar um determinado processo, né? Por exemplo, se eu tiver a pressão constante, né? Então aqui tem uma animação, eu vou ter que meu volume vai variar em função da temperatura de uma forma linear, né? Quando eu tenho um processo que ocorre a pressão constante. Então esse processo ele caracteriza, né, a lei de Charles, né, tá? Então eu tenho da minha equação de estado, né, PV igual a MRT, né? Como eu tenho a pressão constante, né, eu tenho que P1 é igual a P2, então eu vou ter que V1 sobre T1 é igual a uma constante. Então eu vou ter que meu volume inicial, para o estado inicial, é igual a essa constante vezes a minha temperatura. Então eu vou ter uma reta, né, nesse gráfico VT, tá? Outra condição outra situação que a gente podemos encontrar para o nosso processo, né, envolvendo o gás ideal, é dado pela lei de Gais-Lussac, né, onde eu tenho que o meu volume agora é constante, ele não se altera. Então V1 é igual ao V2, né? Novamente, da equação de estado para gás perfeito, né, considerando para situações para o estado inicial e o estado final, né, e eu vou cancelar V1 com V2, né, e eu vou chegar aqui P1 sobre T1 é igual a uma constante, tá? Ou P1 é igual a constante vezes o T1. Então eu vou ter que novamente, né, a relação de P da pressão com a temperatura é dada para uma reta, tá? Então é outra condição que a gente pode encontrar para esse processo, né? Então é dado pela lei de Gais-Lussac. Outra condição também que eu posso encontrar, né, eu vou ter que, para um gás ideal, eu vou ter que a minha massa, tá, do meu fluido é proporcional ao número de moléculas, tá? A gente vai mostrar como que isso como que a gente chega nessa proporcionalidade, né? Então essa situação onde eu tenho essa mudança de estado do estado inicial para o estado final, onde eu tenho que a minha massa é proporcional, né, ao meu número de moléculas, né? Ela é dada pela lei de Avogadro, né? Então se eu tenho, relembrando aqui, né, a minha equação de estado, né, dado por essa forma, onde N é o número de moléculas, tá? O número de moléculas é a massa pelo peso molecular,
M é a massa em quilos, M maiúsculo é o peso molecular, R é a constante particular do gás, R barra é a constante universal, dado por esse valor como a gente mencionou. Tá? Eu também tenho que, além disso, a pressão é absoluta, né, do gás e tem a temperatura absoluta do gás dada em Kelvin. Né? Então a hipótese de Avogadro que a gente pode encontrar também para uma mudança de estado, né, a gente tem que volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm o mesmo número de partículas que levam à determinação da constante de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 a 23. Então um exemplo, por exemplo, dessa condição que é regida pela lei de Avogadro. Se enchermos um balão com gás hélio, nós vamos ter o volume de 22,4 litros e 6,0210 a 23 moléculas de gás. Entretanto, se enchermos o mesmo balão até que ele ocupe o mesmo volume de outro gás, então ao invés de a gente usar o gás hélio, usarmos o gás hidrogênio, por exemplo, teríamos a mesma quantidade de moléculas. Tá, ok? A mais significante consequência da lei de Avogadro é que a constante universal do gases, né, que é a constante R barra, né, que é esse dado por esse valor conhecido. E tem o mesmo valor para todos os gases. Então essa é a consequência mais importante que a lei de Avogadro nos fornece, além da proporcionalidade da massa pelo número de moléculas que a gente vai mostrar. Então vamos mostrar aqui demonstrando, né? Vou colocar aqui demonstrando. Opa. Ok, vamos lá. Deixa eu negritar aqui. Ok. Tá, então isso significa, partindo da equação do gás perfeito, né, para os estados 1 e 2, né, a gente tem essa condição aqui. Tá, ok? Então eu passei o número de moléculas para lá, tá? A temperatura também, e deixei isolado, né, a constante universal. Tá? Então, vou chamar isso aqui de equação 1. Tá? Então, repetindo aqui, só para lembrar, R é a constante particular, né, e o R barra, tá, é a constante universal. Então, chamei isso aqui de equação 1. Tá, ok? Então, eu vou chamar aqui, né, dessa definição aqui, né, da constante particular é igual a constante universal dividido pelo peso molecular. Tá? Então eu vou isolar aqui a constante universal, eu chego na equação 2. Tá? A constante universal é igual a constante particular vezes o peso molecular. Tá? Ainda sendo N o número de moléculas, tá? Eu tenho que o número de moléculas N é a massa pelo peso molecular. Eu vou isolar aqui o peso molecular e eu tenho a minha equação 3 aqui. Então eu tenho minha equação 1, tá? Que eu trabalhei aqui, eu parti da equação de estado, tá? Em função do número de moléculas em quilomol e a constante universal molar dos gases. Tá? Vou usar aqui, vou utilizar a minha equação 2 e a minha equação 3 aqui. Ó, tá? Vou substituir a equação 3 na 2, então vou colocar aqui minha equação 3 na 2, né? Eu vou chegar na equação 4. Tá? Então eu tenho a constante universal, a constante particular, a massa pelo número de moléculas em quilomol. Vou substituir a equação 4 na equação 1 e eu vou chegar finalmente na minha equação para o estado inicial. Eu vou ter que, tanto para o estado inicial como para o estado final, eu vou ter que a minha constante é a constante particular. Evidentemente ela vai variar para cada fluido, mas eu vou ter também que eu vou ter uma certa proporcionalidade da massa pelo número de moléculas. Tá? É isso que vai uma das outras consequências, né, da lei de Avogadro. Tá? Aqui eu mostro um exemplo, tá, da proporcionalidade, tá, da massa pelo número de moléculas. Né? Então, por exemplo, se eu tenho 1 mol, né, de uma certa substância igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou átomos, ou íons, ou elétrons, né, isso vai ser igual à minha massa atômica em gramas, né, dessa minha molécula, desse meu átomo, desse meu íons ou desse meu elétrons. Por exemplo, aqui de moléculas, se eu tenho, por exemplo, 1 mol de H2O, isso vai ser igual ao meu número de moléculas, né,
que é 6 vezes 10 a 23 de água, e que vai ser igual a minha massa atômica do H2O igual a 18 gramas. Então, abrindo aqui, né, eu tenho que dois átomos de H vezes 1 grama dá 2 gramas, né? Eu tenho um átomo de oxigênio vezes a sua massa atômica vai dar 16, total 18 gramas. Se eu tiver 2 mols de água, eu vou ter o dobro de moléculas, evidentemente. E assim, eu vou deixar para vocês olharem aí, né? Para a gente não se estender muito, né? Exemplos de átomos, exemplos de moléculas e também de íons. Continuando aqui, tá? Então, assim, da mesma forma, né, eu vou ter a minha relação, né, da minha massa com o número de moléculas, né, tá? Independente se o meu mol for dado por moléculas, átomos ou íons ou elétrons, né? Então, a gente está mostrando aqui a proporcionalidade da massa pelo número de moléculas, né? Aqui tem alguns exercícios, tá? Por exemplo, se eu quiser calcular a massa de um átomo de carbono, então a gente tem que procurar a massa atômica do carbono na tabela, né? É 12,01 unidade. E 1 mol de carbono é igual a 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono, né? Que isso aí vai ser igual a 12,01 gramas, né? Então, um átomo, né, eu calculo, né, faço uma regra de 3, eu obtenho aqui, né, equivalente à massa de 1,99 vezes 10 menos 23 gramas, tá? Se eu quiser, por exemplo, calcular quantas moléculas de água existe um floco de neve pesando 1 miligrama, né? Então eu vou calcular, né, massa da mesma forma que eu fiz lá no início, a massa de H2O, que é 18,02, tá? Nós vimos lá que 1 mol de H2O é 6 vezes 10, 23 moléculas de H2O, que isso vai ser igual a 18 gramas, né? Então nós temos dois átomos de hidrogênio vezes 1 grama igual a 2 gramas. Um átomo de oxigênio, né, vezes 16 gramas vai dar 16 gramas, o total 18 gramas, né? Então, se eu fizer uma regra de 3, né, 1 grama de H2O, né, então vai dar 6 vezes 10 23 vezes 1 grama dividido por 18,02 gramas de moléculas de água, né? Tá? Aí eu vou ter a minha resposta se for 1 grama, mas ele pede 0,001 grama. Então, eu vou fazer da mesma forma a regra de 3, 0,001 grama vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 18,02 grama vai dar 33 vezes 10 a 19 moléculas de água em 1 miligrama de um floco de neve, tá? Então, mostrando aí a relação também, a proporcionalidade dada pela lei de Avogadro, tá? Então, de maneira resumida, né, a lei de Boyle, que é aquela que a gente vai experimentar hoje, né, no nosso segundo ensaio de ME08, né, eu tenho que a minha variação de massa não varia, né, eu tenho um sistema fechado e um processo isotérmico, tá? Então eu tenho a variação da pressão e volume, né, proporcional, né, uma constante, tá? A lei de Charlie, né, eu tenho que o meu processo é isobárico, né, eu vou ter uma relação do volume, o volume vai ser proporcional à temperatura. A lei de Gay-Lussac, né, eu vou ter meu processo a volume constante, né, eu vou ter que a minha variação da pressão vai acontecer com a temperatura. E a lei de Avogadro, né, vai ser dada para uma substância pura, e onde eu vou ter que a minha variação da massa, o mol, né, vai ser proporcional ao número de moléculas, como a gente mostrou lá, voltando, né, dada por essa relação, que, por exemplo, para um estado inicial, eu vou ter que o produto da pressão vezes o volume dividido pela temperatura versus um número de moléculas é dado pela constante particular para aquele gás vezes a sua massa dividido pelo número de moléculas, né? E a gente mostrou que existe essa proporcionalidade da massa, né, pelo número de moléculas, tá? Então, nesse experimento a gente vai abordar, né, a lei de Boyle-Mariotte, né? Então a gente vai variar a pressão com volume, comprimindo o gás usando uma seringa, né? A gente vai, o nosso sistema termodinâmico é um sistema fechado e a gente vai poder ler as pressões tanto pelo manual de Bourdon como também pelo console
elétrico simples, né, que é aquele equipamento lá. Deixa eu voltar aqui. Dado por esse equipamento aqui, né? Então a gente vai posicionar o seletor na posição pressão, pressure em inglês, e vamos medir a pressão em kPa, como falei, passar ela para Pascal, e o volume da seringa a gente vai passar de ml para metro cúbico, né? E substituir na equação de estado, considerando o processo isotérmico, né? E o nosso fluido, o ar, tá? Ok, então vamos continuar aqui. Bom, gás ideal, a maioria, então, né, a gente parte do princípio que nós vamos trabalhar, né, com fluido ar, considerando o mesmo como gás ideal. A gente pode até calcular, né, a gente vai mostrar aqui para frente o fator de compressibilidade. A maioria dos gases, né, eles se comportam como gases ideais a pressões e temperaturas moderadas, né, baixos valores ou baixos valores da massa específica, ou altos valores do volume específico, né. A massa específica é o inverso do volume específico. Geralmente, o desvio de um gás ideal tende a diminuir com o aumento da temperatura e a diminuição da pressão. Tá? A pressão absoluta e o volume, né, de um gás confinado são inversamente proporcionais se a temperatura permanecer constante. Essa nossa é dada pela lei a lei de Boyle-Mariotti diz isso. O produto deles é um valor constante. Tá? Então, para um determinado estado, né, por exemplo, um estado inicial, o estado final, eu tenho, né, essa condição, né? Vocês podem pesquisar quais são as formulações dadas para gases reais, né? Existe mais de uma, tá? Para a equação de estado para o gás perfeito de Clapeyron, né? A gente viu, dada a pressão vezes volume, a massa, o RT, e a lei de Boyle-Mariotti é dada por essa expressão, pressão vezes volume igual a uma constante para um processo isotérmico. A gente pode fazer um gráfico, né, do nosso ensaio do volume em função da pressão, mas a gente vai fazer um gráfico ou da pressão sobre o volume, ou o volume sobre em função de 1 sobre a pressão. Então a gente vai ter uma reta desse tipo aqui, né? E a gente vai ver que essa reta, ela nem sempre ela pode sair do zero. A gente vai verificar por que acontece isso. O que é compressibilidade de um gás? É definida por uma variação do volume quando se aplica uma pressão, né? Quer dizer, força adequadamente distribuída numa área. Então, o fator de compressibilidade mede o grau de não idealidade dos gases. Então, se eu calcular por uma certa condição, a gente pode até fazer isso, né? Utilizando aqui a equação de gás perfeito, né? A gente coloca ela dessa forma. Então, eu tenho a pressão absoluta vezes o volume específico dividido pela constante particular do gás. Então, eu vou ver lá na tabela qual que é o valor do R para o ar, né? Calculo minha temperatura em Kelvin, que é a temperatura do ar, ou vai ser provavelmente a temperatura ambiente. E se eu tiver esse valor próximo de 1, eu posso considerar que o meu fluido é um gás perfeito, né? Se esse valor se distanciar de 1, né, então eu não posso utilizar mais essa relação para calcular as grandezas de pressão, temperatura e volume, ou volume específico. Eu tenho que utilizar outras formulações, como a de Van der Waals. Tá? Então a gente pode calcular isso, né, quem quiser colocar isso no relatório, para um dado estado, para uma dada condição de volume inicial na seringa, né? Por exemplo, se a seringa for de um volume de 60 ml, né, a gente pode, para um dado volume inicial, para uma dada condição, e calcular, né, o meu fator de compressibilidade. Tá? E verificar se ele dá próximo de 1, se ele dá 1 ou se ele dá distante de 1. E verificar se, portanto, se eu posso considerar meu fluido como um gás ideal ou não. Nesse experimento, então, a gente vai fazer uma análise de proporcionalidades variáveis. A gente vai, né, a gente está verificando, né, se eu posso considerar no meu ensaio, né, se eu vou considerar ele como gás perfeito ou não, né? Se não, o que eu vou fazer? Eu vou ter que partir para outras formulações e não a equação de estado para gás perfeito, que é a PV igual a MRT. E fazer análise do gráfico comparativo das pressões. Então eu vou ter gráficos diferentes, né? Deixa eu voltar aqui. Então eu vou ter um gráfico, esse tipo de gráfico aqui para um volume inicial. Então se eu for partir do volume inicial na seringa, por exemplo, 60 ml, né, eu vou ter lá no console elétrico simples, né, a pressão vai estar próxima de zero ou zero, porque não tem nenhuma pressão. Então o meu console está medindo a pressão efetiva, né? Eu vou começar meu experimento pelo volume inicial da seringa, né, que
eu posso utilizar uma seringa de 100 ml, eu posso utilizar uma seringa de 60 ml. Então, no primeiro ponto, né, eu tenho o volume 60 ml e pressão efetiva 0. Aí eu vou jogar esse valor, somar com a pressão atmosférica do primeiro ensaio e vou plotar o primeiro ponto. Quando eu começar com o meu volume, eu posso começar na seringa, né, com o meu volume inicial, por exemplo, 40 ml, então eu vou ter um outro gráfico desse tipo aqui. Então, para 40 ml, eu vou ter a pressão efetiva 0, e aí eu vou começar a comprimir, por exemplo, de 5 em 5 ml. Eu comprimo e anoto a pressão no console elétrico, no console da Armfield. Eu anoto a pressão em kPa, passo para Pascal. Depois eu posso fazer com outro volume, que eu vou mostrar. Eu posso fazer esse gráfico para um volume, por exemplo, inicial de 20 ml. Então eu posso ir comprimindo de 5 em 5 ml, anotando as suas pressões e fazer um outro gráfico. Aqui o procedimento, tá, que a gente vai fazer, eu coloquei isso em vídeo para ficar mais ilustrativo, tá? Então esse endereço daqui, né, eu criei alguns vídeos no YouTube, tá, para vocês poderem assistir. São 3 vídeos, né, tá? Então eu vou só passar aqui rapidinho, depois vocês vão assistir, né? Essa é a segunda prática de BA14, de areia de fluidos, né? Nós vamos observar a lei de Boyle, né? Através de um processo isotérmico, ou seja, PV igual a nRT, onde nós teremos que o T vai ser constante da mudança de um estado para o estado final. Então nós vamos verificar que a pressão vezes o volume é igual a uma constante. Então depois vocês vão assistir, né, esses vídeos, tá? Eu vou passar para vocês, e aqui eu descrevo, né, junto com o manual também que eu vou passar para vocês, né, a gente faz um primeiro procedimento para poder retirar possíveis porções de água dentro do nosso sistema fechado e deixá-lo ali apenas com o ar, né? Então nosso fluido de trabalho tem que ser apenas o ar e não pode ser uma mistura com gotículas de água com ar, tá? Mesmo porque a água ela não é compressível, apenas o ar que é compressível. Aqui continuo fazendo um procedimento, tá? Como eu vou começar a fazer as leituras, isso está explicado em vídeo, tá? E aqui o que a gente vai fazer, né? Como eu falei agora há pouco, né? Se eu estiver trabalhando com uma seringa de 100 ml, o primeiro volume é 100 ml. Então aqui ele sugere fazer a compressão de 10 em 10 ml. Por que ele não vai até 30, 20 e 10? Porque fica mais difícil de eu comprimir, começa a ficar mais difícil, né? Eu preciso fazer uma força muito grande para poder chegar, por exemplo, de 40 a 30 ml. Isso pode danificar a seringa. Então por isso que ele parou aqui no 40 ml. Então o primeiro volume, né, eu vou fazer um gráfico para esse volume inicial de 100 ml, né? Vou medir a pressão aqui que tem que estar em torno de 0. Vou somar com a pressão atmosférica, gauge a pressão efetiva em inglês, tá? Somo com a pressão atmosférica e calculo aqui 1 sobre a pressão, e depois passo esse 1 sobre a pressão, eu passo para de Pascal, passo para ATM, tá? Então aqui ele sugere, né, a fim de fazer uma conversão de unidade de kPa para ATM. Depois eu vou fazer uma outra tabela. Ao invés do volume inicial 100, como eu falei, eu posso adotar o volume inicial 80, se eu tiver uma seringa de 100 ml. Provavelmente nós estamos lá com uma seringa de 60 ml, tá? E depois um outro gráfico, uma outra tabela em outro gráfico, por exemplo, para o volume inicial 60. Então eu vou ter o volume inicial 60 e vou ter a pressão efetiva 0. E eu vou fazer as compressões, por exemplo, aqui ele sugere também de 10 em 10. Então eu comprimo na seringa até marcar, até ela se posicionar em 50 ml, e vou lá no console e anoto a minha pressão em kPa. É bem simples mesmo, tá? Aqui eu posso fazer um gráfico do tipo 1 sobre pressão, né? Ele sugere que colocar, né, na unidade de ATM, tá? Tá ok? Como eu inverti, por isso que aparece ATM elevado a menos 1, tá? Deixa eu até arrumar isso aqui, ó, sobrescrito, tá? Salvar aqui. E aqui algumas discussões que vocês podem responder, né, no item de resultados e discussões do relatório. Ao plotar o volume versus a pressão
pressão absoluta, tá? Então deixa eu colocar aqui um P, então aqui ficou melhor, vou botar um subscrito aqui que fica melhor. Você descobrirá que há uma compensação de volume com relação a zero. Então isso significa que eu não vou ter, salvar aqui, não esqueço, né, pessoal? Deixa eu ver aqui qual o gráfico que está melhor aqui para mostrar para vocês. Mais para cá. Aqui, ó. Então significa que eu não vou ter uma curva saindo do zero. É isso que ele quis dizer. Eu posso ter uma curva saindo a partir de um certo volume. É isso que ele está perguntando aqui, ó. Então quero que vocês discutem sobre isso, né? Ao plotar o volume versus a pressão, né, 1 sobre a pressão, né, você descobrirá que há uma compensação de volume com relação a zero. Ou seja, a curva não vai sair do zero. Por que isso? O que essa compensação representa? Então eu vou pedir para vocês discutirem sobre isso aí. Eu já comentei alguma coisa de volume, né? Vai ter um volume ali dentro do sistema, um volume ali dentro da mangueira. Qual é o valor da compensação encontrada a partir dos seus dados experimentais? Opa. Como pode ser corrigido para obter uma plotagem precisa do volume versus a pressão? Aqui novamente, versus essa pressão. Deixa eu arrumar aqui, ó, fica melhor. Discorra sobre o que acontece em K quando o volume inicial é reduzido, né? Então vocês vão calcular, quando vocês forem calcular lá P vezes o volume, né? Vocês vão calcular um K, tá? Tá ok? Então o que acontece com esse valor do K, né, quando o volume inicial é reduzido? Então, no caso de uma seringa de 100 ml, eu vou ter o volume inicial 100, depois eu vou ter um volume, por exemplo, inicial 80, depois eu vou ter um volume inicial 60. Então ele está perguntando por que acontece com esse valor de K, tá? Como a gente tinha mostrado aqui para vocês, ó, tá? O que vai acontecer com esse valor aqui, ó? No caso, esse valor aqui, tá? P vezes o volume, tá? Então, K a gente viu, né, que é igual a massa vezes a constante particular do gás, ou R, vezes a temperatura em Kelvin, tá? Então, outros vídeos vocês vão assistir, eu vou passar o link, né, da playlist para vocês, tá? E a gente vai estar disponível ao vivo no Google Meet para a gente tirar as dúvidas, né? Ou também, se for o caso, dependendo aí das condições posteriores, né, podemos também estar presencialmente. Por enquanto a gente vai trabalhar via Google Meet, tá bom? Eu agradeço então por vocês terem assistido, tá? Eu estarei também à disposição aí no e-mail, tá? Vou passar aqui o e-mail. Então estarei à disposição nesse e-mail, como já mostrei lá para vocês, tá bom? 08@gmail.com, né? WhatsApp 35-9946-077, tá ok? Então todos os trabalhos, deixa eu aumentar aqui, ó. Então todos os trabalhos, né, os exercícios, os relatórios devem ser enviados para esse e-mail aqui, profem08@gmail.com. Qualquer dúvida também vocês podem me contactar, né, entrar em contato comigo no WhatsApp 35999-46000777, tá bom? Um abraço, obrigado, tá? Até a aula ao vivo.